Salve, devoto! Eu estou vivo para falar de galo com você. Deixa o like, se inscreva e não se esqueça, tá? De ativar o sininho de notificação. Quero te lembrar que este vídeo é um oferecimento da melhor e maior proteção veicular de Minas, a Carvisa. Meu amigo, aqui a adesão é zero para você. E se vier de outra proteção veicular, ainda ganha 50% de desconto. Eu protejo você contra furto, roubo, colisão contra terceiros, incêndio, perda total, até proteção para a vida eu tenho. Chaveamento, rastreamento, carro reserva e auxílio combustível é aqui. Chaveiro, temos pronto para você. Assistência 24 horas em todo o território nacional. Não jogue fora essa oportunidade. Corre para cá, Carvisa. Meu amigo, tá com SPC, tá no Serasa, tá no Boa Vista, você já não sabe o que mais fazer para limpar o seu nome? Então corre pra cá para Limpa Nome SA. Por apenas R$ 599, nós tiramos o seu nome do SPC, Serasa, Boa Vista e devolvemos o bom crédito que você tanto merece. Rap, minha dívida é de 50 mil, com R$ 599 eu vou limpar o seu nome? Sim. Fala com o Geraldo e ele vai te explicar todos os detalhes. Quer um celular novo? Então chegou a hora de você comprar comigo aqui na Eletromi BH. Afinal de contas, nós temos os melhores celulares do mercado. E temos o Xiaomi 14T Pro, que é o topo do topo, tá certo? Roda qualquer jogo no Ultra sem travar. A câmera é absurda com lente Leica, é melhor do que a do iPhone. A tela é AMOLED de 114 GHz, lisinha. O carregamento é ultra rápido e 120 watts. E ó, tudo isso pronto para pronta entrega e com garantia, tá? Aceitamos cartão e parcelamos pra você. Não jogue fora essa oportunidade. Tá querendo um celular novo? Corre pra cá, corre pra Eletromi BH. A Desembola resolve o seu problema financeiro emprestando a grana que você precisa e ainda parcelando de 12 a 18 vezes. Rap, como é que eu pego um dinheirinho na Desembola? Fácil. Você vai pegar através do cartão de crédito que você tem limite. Tem limite no cartão de crédito? Problema resolvido aqui na Desembola. O link está na descrição. Fácil acesso, simples e seguro. Meu irmão Daniel quem faz. Tem limite liberado? Tem dinheiro pra você na Desembola. E a Go Live Saúde é a melhor assistência de saúde do mercado. Aqui são R$ 1.200 de reembolso em medicamento, consultas online ilimitadas. Além disso, eu tenho auxílio, exame, auxílio, consulta pronto pra te atender. O link está abaixo. Não jogue fora essa oportunidade e corre pra Go Life, meu amigo. Instituto Céspedes Calvin tem solução, e a solução é o transplante capilar do Instituto Céspedes. Cabelinho de pombo, Rap Calvo e Rap Careca Show não são apelidos que me pertencem mais. Eu fiz o transplante capilar, tô muito mais jovem, muito mais bonito e garanto pra vocês, eficiência pura, fio a fio e técnica americana. Parcelamos de 10 vezes e fala que veio do canal Alvinegro pra você ter 13% de desconto. Bora começar o nosso vídeo falando de Júnior Santos e a entrevista que ele deu ontem. São entrevistas bem fortes, ele se defendeu bastante. E eu quero dividir isso aqui com vocês. Então, bora com a entrevista do Júnior Santos. Qual que é a sua análise sobre o seu desempenho? Como eu disse, o torcedor está com toda a razão das críticas. O treinador também está com toda a razão em função de... às vezes você tem um jogador que entra ali e acaba contribuindo melhor e você opta por esse jogador para estar jogando. Eu dou plena convicção. Plena razão, e tem o meu lado também, né? Eu me machuquei no meio do ano passado, então eu vim jogar uma partida inteira no Mineiro, né? Vale lembrar também que eu joguei com 5 dias de treino, né? Então assim, às vezes a culpa vem só pra mim, né? Assim, as coisas vêm só pra mim, não culpando ninguém. Eu tive uma conversa e eu me disponibilizei a ajudar naquele momento. O Galo precisava das vitórias no Mineiro e eu acabei pagando preço. Sabemos que o jogador de futebol precisa de 3 meses para estar apto. Aqui no Brasil temos 1 e mesmo assim no início de temporada tem muitas contusões. Eu tive 5 dias, acabei me sendo complicado para mim recuperar a forma física no campeonato em andamento e está sendo ainda, né? Tendo visto que dependendo da situação, como a gente tem um ataque muito qualificado também, eu tenho estado pouco tempo. Então, isso pesa também no rendimento e no ritmo de jogo. Né? E eu também entendo, como eu disse, também lá do treinador, e as peças também que estão bem. E eu tenho plena convicção que quando chegar o meu momento, eu tiver uma sequência aí, eu vou esperar por esse momento de eu trabalhar para quando eu tiver uma sequência.
tá aqui também, tá bem os jogos decisivos aí. E eu vou estar mais forte. Eu tenho certeza que essas críticas, elas nunca me botam para baixo, pelo contrário. Elas me fazem trabalhar ainda mais, não é a primeira vez que eu passo por isso. Passei isso em 2023, quando a gente perdemos o título do brasileiro com o Botafogo, no início de 2024, e essas coisas me deixam mais forte, pode ter certeza disso. Gente, eu peço desculpa aos senhores pela imagem, pelo som não tá tão bom e tudo, mas vocês viram, né? Eu tava no esforço. Uma câmera aqui e a mão aqui. É assim, ó. Ai, Deus, deixa eu filmar aqui e tal. É difícil. Mas a gente se esforça ali por vocês. Bom, vamos ver a segunda parte da entrevista dele, aí depois eu comento tudo, que tá tudo fresco na minha cabeça, tá tudo novo na minha memória. Eu que fiz algumas perguntas pra ele, acompanhei todas. Então dá pra gente ver. Vamos ver a segunda parte da entrevista dele. Bora lá. Está lidando com essas críticas da torcida? Hoje a torcida pegou no seu pé, você foi bastante vaiado. Como que você está lidando com isso? E como fazer para essa confiança voltar, para você apresentar o seu melhor futebol do ano passado aqui no Atlético? Como eu disse, a torcida tem toda a razão. Mas eu não tenho tido ainda uma sequência dos jogadores, como eu disse. Jogadores que foram contratados, as grandes contratações. Acho que eu fui o único jogador que não tive uma sequência. Não gosto de ficar me comparando, fazendo comparações, mas acho que o início foi difícil assim, para todos os jogadores. Um jogador que eu gosto muito, né, o Vitor Roque também, que tem tido uma sequência e agora que está começando a deslanchar no Palmeiras. Então, acho que eu preciso dessa sequência para ganhar mais confiança, para ganhar ritmo de jogo, para ser o Júnior Santos explosivo, o Júnior Santos que rompia bastante, que causava muito perigo para o adversário, mas eu entendo, como eu disse também, o treinador, tem jogadores que têm entrado, têm ido bem, os jogadores que estão jogando também estão bem. Eu tenho que esperar a minha oportunidade, mas eu acredito que pelo meu estilo de jogo, são jogadores que quando tem mais ritmo de jogo, pela força física, pelas explosões, conseguem ter mais destaque, vamos dizer assim. Né? Às vezes você entra num jogo como esse, né, com resultado não favorável, eu acabei ficando em evidência, mas eu entendo o torcedor, se a culpa for para ser em mim da derrota ou talvez o jogo não ter fluído ali, pode colocar tranquilo a culpa em mim. Eu estou com a cabeça erguida, vou continuar trabalhando, eu sei que as coisas vão acontecer. Tenho que continuar firme, vem jogos decisivos aí. E o futebol é assim, um dia você é vilão, outro dia você é herói. Esse é o futebol, então estou com a cabeça boa, vou continuar trabalhando para dar a volta por Tá aí o Júnior Santos, tá dividida essa entrevista, né? Cara, seguinte, na minha opinião, o Júnior Santos, ele tem certa culpa. Ah, não, tem mais um pedaço aqui. Vamos passar mais um pedaço, que aí é o complemento dessa parte. Júnior, você disse que você é um jogador de explosão, você disse que falta ali oportunidade, mas eu quero saber uma outra coisa de você. No Botafogo ano passado, na sua melhor fase, você jogou mais ou menos ali onde o Hulk joga. E no Atlético você está jogando muito aberto, pela direita. Você acha que isso tem um pouco a ver, a questão do posicionamento tático ou não? Olha, não é falta de oportunidades, né? Eu tenho tido oportunidades, mas como eu falei, eu entrei do lado do treinador para não ficar um corte e acabar pegando como uma polêmica. Não é isso, eu só estou me posicionando daquilo que eu acho, porque eu tenho recebido muitas críticas, muitas pancadas e às vezes o jogador não tem como se defender, né? A única forma às vezes ele falar, se expressar é nesses momentos. Eu entendo o lado do treinador, eu entendo o lado do Cuca, foi ele que me trouxe para cá, e às vezes você coloca o jogador tendo em vista aquilo que você viu do jogador, e falando de mim no Botafogo, e às vezes as coisas não têm acontecido agora, principalmente nesse segundo turno, né? Nesse início, nessa volta. Na parada ali eu estava muito bem, eu terminei muito bem fazendo gol, e às vezes você começar um jogo, como eu disse, começar alguns jogos, você vai pegar ritmo de jogo, você vai entender mais do jogo, porque às vezes você entrar ali no decorrer do jogo, no finalzinho ali, então é totalmente diferente, não é falta de oportunidade. Às vezes entendo, o treinador quer ter o resultado e às vezes o jogador não consegue mostrar. E como eu disse antes, os jogadores que foram contratados aí tiveram uma sequência, estão começando a se deslanchar agora, como eu falei, assim, o jogador que eu acompanho, que é o caso do Vitor Roque.
Então, assim, no Botafogo era um estilo de jogo diferente, né? Onde a minha função era mais atacar as costas do adversário. Então, assim, tem o meu ponto forte, né? De sair na cara do gol em função do jogo que eu jogava no Botafogo, que era um jogo mais voltado para a minha velocidade no Botafogo. Então, tenho que me adaptar ao jogo, mas como eu disse, eu acredito que tendo uma sequência aí, eu acredito que com certeza o meu desempenho vai ser outro. Bom, vamos lá. Júnior Santos. Júnior Santos veio a peso de ouro para o Atlético. Agora eu acho que eu posso... Vou até cortar aqui parte 1, parte 2, deixar tudo junto. Fica mais fácil pro torcedor ver. Vamos lá. Primeiro ponto que nós temos que pegar. Júnior Santos veio a peso de ouro para o Clube Atlético Mineiro, comprado por 8 milhões de euros para pagamento em 3 anos, com um dos maiores salários do elenco. Cerca de 1 milhão e 600 mil com luvas embutido, porque ele não queria sair do Botafogo. O Cuca ligou pro jogador. É um pedido pessoal do Cuca. Acho que tudo isso é muito importante ficar fixado. O Cuca fez a solicitação para que o Júnior Santos viesse. Por uma necessidade do próprio Cuca, por um pedido do próprio Cuca, por uma questão do próprio Cuca, o Cuca estreou o Júnior Santos com muito pouco tempo de pré-temporada. Eu lembro que eu entrevistei o Júnior Santos no Mineirão, ele disse, não fiz pré-temporada, mas o treinador precisa de mim e eu estou à disposição. Ou seja, é aquela velha conversa de que todo mundo... O problema é que quando a coisa dá merda, aí ninguém assume o filho. O grande lance era o Júnior Santos não ter jogado. Era ter falado, olha, eu não tenho condições de jogar, estou com problemas físicos, tenho que me adaptar, tenho que melhorar minha condição física para poder jogar uma boa partida de futebol, para me apresentar da melhor maneira possível, para ser o Júnior Santos que esperam que eu seja. Mas fizeram o quê? Colocaram ele em campo. Então esse é o primeiro ponto. Então eu acho que todo mundo achou caro o valor do Júnior Santos, todo mundo achou absurdo o valor pago pelo salário do Júnior Santos, mas o Júnior Santos não é essa ruindade que ele tá jogando. Tá jogando nada realmente, é um fato indiscutível. O aproveitamento dele no Atlético é ruim, né? Mas eu acho que ele tem muito mais bola do que ele vem apresentando. Mas fato é que eu não acho que ele seja um culpado sozinho. Pelo menos esse é o meu ponto de vista. Vamos partir pro próximo tema e vamos falar aí sobre o Cuca falando... só um detalhe. Eu acho que o Júnior Santos não é que ele vai virar, vai ser o craque, não é isso não. Mas eu acho que ele tem mais bola do que isso aí. Eu acho que ele vai ajudar o Atlético em algum momento, se for melhor aproveitado. Na minha opinião, centroavante. Tem que jogar ali onde o Hulk joga, quando o Hulk estiver na reserva. Ali ele vai render. Bom, vamos falar sobre o aproveitamento, sobre o Cuca não ser leviano com as saídas. Palavras dele, escuta o que ele... Que hoje você não teve ali a sua defesa com a característica de bola aérea. Você perde o Lianco para alguns jogos, o Igor Rabelo se despediu, seria naturalmente o substituto dele. Vem uma decisão pela frente agora sem o Lianco, sem o Rabelo. Como você planeja, não só essa decisão, mas o Galo agora são jogos atrás de jogos com essas ausências. Eu seria liviano se eu viesse a falar alguma coisa agora em cima da saída do Rabelo, eu não vou falar. Aí está o Vitor, depois se vocês quiserem falar com ele, falem. Eu não vou falar nada sobre isso aí. E o Lianco, ele machucou, infelizmente. Bom, eu achei bem bizarro tudo isso que o Cuca fez e vou explicar o porquê. Eu seria leviano. Cara, tá ficando muito fácil, sabe? Ninguém assume nada, ninguém fala nada, o Vitor não dá entrevista pós-jogo, o Brax não fala nada, ninguém fala nada, o Cuca não fala nada e ficou por isso mesmo. Olha, eu não vejo porque o torcedor atleticano tem que ficar também criando uma celeuma pela saída do Rabelo. Eu mexo com isso aqui todo dia há 5 anos. Eu escuto torcedor no supermercado, eu escuto torcedor na academia, eu escuto torcedor aqui. Aonde eu vou, o torcedor conversa comigo. Rabelo, todo mundo queria que saísse, só que todo mundo falou assim, meu Deus, lesionou o Lianco, o Rabelo não pode sair. Como se o Rabelo fosse um zagueiro alto nível. Todo mundo tava querendo dar linha nos... Não, mas você tem que entender que o Rabelo machucou. O Atlético contratou o Juan. Se o Atlético contratou o Juan, fez os exames médicos nele, ele tá ok, e o Cuca aprovou, tudo certo. Agora, se o Juan fez os exames, deu ruim e liberou o Rabelo, aí, meu amigo, aí é pra pegar o cinto e começar, a castigar.
Aí é pra pegar o cinto e começar a castigar. Realmente concordo com você, entendo que é por esse caminho mesmo. Mas fato é que tá muito fácil ser dirigente de futebol, porque ninguém fala nada e eles se acham no absoluto direito de não dizer. É obrigação do Paulo Brax ontem ter vindo à mídia, mesmo depois da derrota. Olha, a derrota é com o técnico. Vou falar da questão de contratações, de tudo e tudo. Ó, nós contratamos o Juan, os exames estão ficando prontos, em breve nós vamos falar sobre isso pra vocês. Sobre volante, nós estamos no mercado. Sobre zagueiro, não vamos trazer mais nenhum, se isso fosse o caso. Sobre a venda do Matheus Mendes, nós estamos negociando e pronto. E pronto. Aquele momento ontem não era pra falar que vai pôr mais fogo na lenha, mas na fogueira. Cara, a lenha já tá queimando, porque o torcedor atleticano é complicado muitas vezes do dirigente entender isso. O torcedor atleticano, ele não tá com perspectivas boas. Quando você vai vendo, ele tá entendendo que o atleta tá indo. E ele tá indo, ele não tá indo empolgando igual ano passado empolgou contra River, contra Fluminense e tudo mais. Passou do Vasco bacana, passou do São Paulo aos trancos e barrancos, né? Ganhou de 1-0 lá no finalzinho, pressão do São Paulo e aqui, né? O jogo equilibrado, mas passou. O torcedor tá sentindo assim, ó, porque o técnico não tem as peças, o técnico não tem os nomes, o técnico não tem os jogadores. Eu não acho o Cuca ruim. Eu acho que o Cuca tava oscilando sim, mas falta jogadores pra ele. E o Cuca poderia ter falado ontem na coletiva com tranquilidade. Olha, não era a minha decisão a saída do Rabelo, foi uma decisão pessoal dele, porque foi dele. Rabelo disse isso. Por mim não sairia, mas a diretoria trouxe o Juan e eu tô esperando. E na questão do jogo aéreo, vamos ver como é que vai ser a questão do Juan, né? Como é que ele vai estar se comportando e tudo mais. Eu tinha realmente o Rabelo, mas Rabelo tem uma oportunidade, porque ele fez isso com o Otávio. Sabe por que eu acho engraçado? Porque então é o seguinte, o Rabelo ele não queria deixar sair. Então ele que batesse o pé e dissesse assim, ó, não sairá. Porque isso também fica claro pra mim, tá? Que eu vou falar lá com a questão do Cuca puto com a diretoria. Vou até porque senão eu tô pulando os assuntos aqui. Bom, vamos falar do aproveitamento do Cuca, tá certo? Do Atlético nesse momento, né? Campeonato Brasileiro. O Atlético é o segundo pior aproveitamento do Brasileirão 2005, período pós-Copa. São 6 jogos, 1 vitória, 4, 1 empate, 4 derrotas. 22% de aproveitamento, 7 gols feitos, 11 gols sofridos, 8 grandes chances, 13 chances cedidas. 0 jogos sem sofrer gols, apenas 50% de posse de bola. Aí eu vou mostrar pra vocês aqui uma parada que é a seguinte, ó, Galo. Aí eu vou mostrar pra vocês isso aqui, ó. Reparem bem, pós-Copa é aqui, ó. Pós-Copa é aqui, quer ver? Aqui, ó. Aqui é pós-Copa. Aí o Galo perde o primeiro jogo, vai lá e vence o Bucaramanga. Reparem nisso. Aí o Galo perde pro Palmeiras, aí o Galo vai lá e passa do Bucaramanga. Estão reparando um padrão? Sempre perdendo o jogo antes de Copa. Joga com o Flamengo, perde de 1-0, vence na Copa. Venceu o Bragantino aqui, empatou, perdeu pro Flamengo, beleza. Empatou com o Vasco, venceu o Godoy Cruz, né? E equipes ruins, né? O Bragantino e o Vasco são equipes ruins, né? Aí vem, perde pro Grêmio e agora tem Copa. Bom, vai ganhar. Vocês vão ver, o Galo vai conseguir passar do Godoy Cruz, vai passar pra próxima fase. Aqui vai perder, vai mesclado, vai cheio de desfalque e aqui vai ganhar. Porque essa tá sendo a tônica, essa tá sendo a história, esse tá sendo o caso contado que muita gente não tá percebendo. Não temos elenco para disputar 3 competições. E uma das competições é sacrificada e ela é o brasileiro. O próprio Gabriel Menino deu uma entrevista dizendo: estamos focados mais nas Copas, as Copas nos interessam mais. Porque já estão lá embaixo no brasileiro, então eles vão administrar o brasileiro. Só que isso é vergonhoso, porque para ir para Libertadores, você tem que ganhar a Copa do Brasil ou Sul-Americana. E o Brasileirão é o caminho mais fácil, que até o 7º deve ir pro Brasileirão. Até o 7º vai. Então, assim, é um devaneio que tá acontecendo. Ninguém fala nada, parece que eu tô gritando isso sozinho, sei lá, cara, é bem frustrante. Bom, vamos falar do Ale Oliveira, que ele falou um pouquinho sobre o sistema defensivo do Galo. Eu gostei do que ele falou, olha só. Grande pilar desse sistema defensivo quando se fala em bola aérea. Hoje o Atlético volta a sofrer com a bola aérea, toma 2 gols de bola aérea e não tinha o seu, digamos, melhor defensor nesse aspecto. Dá para trabalhar, você citava há pouco questões que são treináveis,
Mas e esses jogadores que estão à disposição quando não tem o Lianco? Vão dar conta? Porque o Galo vai seguir sem ele, possivelmente. Tem o desentrosamento, que é natural, né? E tem aí o cuidado do Cuca em fazer esse trabalho. É bem verdade que o Atlético não tem tempo para nada, né? Ele recupera e vai viajar, recupera e vai jogar. Tem isso, mas essa é uma bola que irrita muito todo mundo, porque a bola saiu, você já define, fala, ó, você pega a primeira trave, esse setor aqui, ó, você pega esse, isso é determinação, inclusive, na preleção. Ó, quem vai marcar o Balbuena, que vai bem na jogada aérea, quem vai marcar o Edenilson, sabe, quem vai fechar o setor, tudo isso aí é uma coisa que você pode prever, né? Então você tem o tempo da bola parada para se organizar defensivamente, para não tomar 2 gols em 2 escanteios, né? 100% de desaproveitamento. E isso é preocupante, claro que é preocupante. Você vai jogar contra um Godoy Cruz, fora de casa, e os caras, que não tem a mesma qualidade que o Atlético, eles vão mandando lá, uma de calabresa, uma de mussarela, uma de calabresa, uma hora a casa cai. E desse jeito vai cair com muita facilidade. Por essa demonstração, vai cair muito fácil. Então, é uma defesa que sofre. Você tem um meio-campo que é muito técnico, né? O Alan Franco e o Alexander são 2 caras que jogam bola. Não são 2 cão de guarda, né? E não são 2 caras também com uma grande estatura, né? Não são muito altos. Talvez, se ele pensar nesse aspecto também, pode ser importante, né, de tentar aumentar a estatura da equipe. Embora o gol do Balbuena tenha sido no chão, né, perde a primeira dividida no alto, depois a bola sobra para o zagueiro paraguaio no chão. Tem que trabalhar. Para quinta-feira tem que trabalhar essa bola parada, mas a defesa hoje, se você for ver individualmente, ela não é boa. O Ivan Roman, ele é jovem, vai evoluir, mas é jovem. Natanael está numa fase ruim, o Arana não está bem e o Júnior Alonso também não faz uma grande temporada. Então, são peças que você pode discutir tecnicamente, Pedro. Tá aí, né? A zaga do Atlético é o grande calcanhar de Aquiles. Eu venho alertando isso há um bom tempo, dizendo sempre o seguinte, gente, se nós não arrumarmos mais um zagueiro e um volante, não vai dar. E não tá dando, né? Essa é a grande realidade. O Ale fez uma leitura perfeita do que vem sendo o Atlético. Meu amigo, se você quer ter desconto na sua conta de energia, poupe até 20% com a força da Grimbel. O link está na descrição. Rap, mas eu vou poupar 20% mesmo, garantido. É só você falar que veio do Canal Alvinegro. Eu vim do Canal Alvinegro, quero meus 20% de desconto. E você vai ter 20% ao desconto ao mês. E a minha conta vem a R$400. Agora eu tenho R$80 de desconto. Isso dá mais de R$900, 940 no ano. Meu amigo, com 940 eu compro presente da criançada e ainda faço a ceia. Dá pra poder fazer uma grana legal demais com a economia de energia. Empresário, não joga fora essa oportunidade não, hein? Corre pra cá e corre pra Grimbel. Quer concorrer a uma camisa oficial do Galo? Então deixa eu te dar uma dica. Clica nesse link e cadastre no melhor fantasy game do Brasil. Aqui não é casa de aposta, é gameplay, é fantasy game, onde a gente testa os seus conhecimentos de futebol. E todo dia você ganha uma moeda grátis aqui, ó. Todo dia. E no final da semana você arrecada até 2.000 moedas grátis e ainda concorre a uma camisa oficial do Galo, aquela preta, linda, maravilhosa que acabou de sair. O link está na descrição. Agora, eu te conheço. Você tá apertado, tá sem dinheiro, precisando de uma grana extra, não é? Ou a sua mulher tá aí parada em casa, tá precisando fazer uma graninha? Corre pra cá e corre pra Mobile, pra Opção Mobile, que aqui você tem grana. Você trabalha através do celular e arrecada uma grana boa mensalmente. Eu garanto pra você a qualidade que o meu amigo Rodrigo fez e tá arrecadando todo mês uma graninha boa. E ele que indicou esse parceiro pro Canal Alvinegro. Quer saber mais? Saca só. Só pra mostrar uma coisa pra vocês, ó. Dá uma olhada aqui, meu amigo do céu. Mais de R$3.000, ó. 17 dias, meu amigo. Cara, isso é só pra mostrar o poder que esse aplicativo tem. Posso afirmar, cara. Ó, você começa aí também que o resultado vem. E assim, cara, não é difícil, você acredita? Bom, tá aí, né? Não jogue fora essa oportunidade. Clique agora mesmo que já está para sair do ar. É uma profissão honesta, um trabalho lucrativo e eu garanto a qualidade para você. O link tá na descrição. Corre pra cá, cadastre-se agora e o preço é desse tamaninho para você ter uma renda extra que pode mudar a sua vida na profissão Mobile. Bora continuar falando de Galo e bora ir pro próximo tema que é esse, né? Zagueiro vem mais um. O Cuca tá bastante incomodado com essa situação
E olha só o que ele disse. Você comentou sobre essa ausência de um jogador de característica para o jogo aéreo. Você considera, então, que na ausência do Lianco, você não tem nada para poder suprir esse problema do jogo aéreo do Atlético? Sem Lianco, o Atlético não vai conseguir jogar? Tem. Se tinha o Igor Gomes, mas o Igor Rabelo, mas não tem mais. E você tem o Vitor Hugo, mas se você jogar com 2 canhotos na zaga e tendo um pé direito, é estranho. Então, é isso aí. Então, velho, vamos lá. Primeira coisa que eu quero falar com vocês é sobre essa situação do Cuca, né? E aí eu já vou partir pro problema. O Cuca tá puto com a diretoria, você vê na frase dele. Não sei se vocês conseguiram perceber, né? Primeira coisa, sobre zagueiro. Depois eu pulo pro Cuca. Primeira coisa. Cara, a questão não é só de ter 2 zagueiros canhotos. Chegou um outro zagueiro chamado Juan, não chegou não, Cuca? Então eu não tô entendendo o pra que trouxeram o Juan, sabe? Você tem o Ivan Roman. O Ivan Roman é tão fraco assim no jogo aéreo, ele é tão horrível, não dá pra trabalhar esse menino. Não é possível que a gente não consiga trabalhar esse menino no jogo aéreo, porque o menino é bom embaixo, o menino é bom no corte, o menino é bom no lançamento. Ele jogou bem melhor do que o Alonso, muito melhor. Realmente, talvez o jogo aéreo dele não seja tão bom, não dá pra trabalhar esse menino no jogo aéreo, sério mesmo, é impossível. Esse é o primeiro ponto que eu coloco, que eu não consigo compreender. Porque você trouxe o Hugo, que não tem cabimento, você torrou o dinheiro do Galo à toa. Torrou o dinheiro do Galo à toa, porque o Hugo não tá jogando nada e todas as vezes que entrou foi muito mais ou menos. Agora eu vou partir para o outro ponto. O Cuca tá puto com a diretoria diante desses fatos que ele não queria a liberação do Rabelo, isso ficou claro. Agora, Cuca, se você deveria se posicionar, mas isso vai criar um atrito com a diretoria, não interessa. Sabe por quê? Porque pra mim fica muito estranha essa situação. Você chega numa entrevista e diz assim, não, eu tinha o Rabelo, né, mas agora eu não tenho mais. Você poderia... Agora, se o Juan veio, tem sua aprovação, é um zagueiro que vai jogar, vamos ver se não vai tomar bomba nos exames médicos, né? Porque até agora, na hora que eu tô gravando esse vídeo, nada de Juan. E aí, qual que é a explicação, então? Você poderia ter dito assim na entrevista, olha, o Juan chegou realmente para esse jogo, já teve uma dificuldade no jogo aéreo, eu venho trabalhando isso, mas sabe qual que é o problema, Cuca? Com o Lianco era a mesma coisa. Essa conversa da questão do jogo aéreo, sem o Lianco, o Galo sofreu no jogo aéreo, o Atlético sofre. Gente, isso é uma desculpa tão esfarrapada do Cuca que ninguém pode cair nisso. Vai me desculpar, Cuca, mas é uma desculpa esfarrapada, sabe por quê? Porque com o Lianco a gente já sofria isso. Fala, torcedor, você que tá do outro lado. Claro que com o Lianco é menos sofrimento, mas fala que o sofrimento não era gigantesco. A gente só não sofreu no jogo aéreo com o Rabelo mesmo, que o Rabelo é muito alto, ele chega a bola lá em cima e ele tira. E, inclusive, pra mim, era a grande eficiência do Igor Rabelo. Era na questão do jogo aéreo. Mas fato é, Cuca, que você está dando desculpas para o péssimo treinamento que nós temos em escanteio. O torcedor atleticano, ele fica desesperado quando tem um escanteio. Desesperado. E você está tentando atribuir culpa a terceiros, a situações adversas, a outros momentos da espiritualidade alheia. Essa é a verdade. Você tá querendo dizer que não, se o Rabelo tivesse aqui, eu teria esse problema resolvido? Cuca, todo escanteio é um sofrimento. Agora, você tem direito de estar puto com a diretoria e você deveria ter falado. Se você tá puto e não queria sair, ainda jogou pro Vitor, ou o Vitor tá aí, vocês perguntem a ele, você devia ter falado, olha, eu fui contra a saída do Rabelo, não queria que ele saísse, ele saiu contra a minha vontade. Porque no Otávio, no Daverson, sabe o que você disse? Capaz, uma grande proposta, né? Ele não poderia recusar, eu entendo o lado do jogador, eu entendo o que está acontecendo. Por que o Rabelo você não entendeu? Rabelo tava o contrato dele acabando, ele recebeu uma proposta de 2 anos e meio de contrato para ganhar o que ele ganha aqui no Galo e ficar pianinho lá na reserva do Fluminense. Você acha que quem que é o maluco que vai recusar um negócio desse? Quem que é o doido, imbecil? Só a gente, se a gente for segurar o cara, falar, daqui você não sai não, você vai cumprir essa porra desse contrato, eu não quero saber dos seus problemas, porque eu tô com um problema aqui atrás. Mas não. Então, se você tá puto com a diretoria, você não tá gostando da atitude da diretoria, fale, olha, eu entendo tudo que a diretoria tá fazendo, ela tá fazendo melhor, mas infelizmente ela não tá conseguindo trazer a peça que eu preciso, que é um volante. Rap, mas isso vai criar um problema entre a diretoria e o elenco. Não queria não. Não queria não, sabe por quê? Porque quando você tem maturidade, saber que você tá trabalhando duro, que você tá tentando trazer e você não tá conseguindo por falta disso ou por falta de coisa boa no mercado, pra não trazer mais Hugos da vida, Caio Paulistas da vida, jogadores, né, que estão encostados
apostado em outros times, você vai lá e o Braga é uma verdade, o Cuca tá falando mesmo, mas nós estamos com a dificuldade de trazer porque nós não temos isso aqui. E outra coisa, nós temos que trazer um titular, porque trazer jogador pra ser reserva a gente não quer mais não. Chega de reserva no Atlético e pronto. Mas não, aí fica nessa celeuma, nessa conversinha, nessa coisa toda, e o negócio não sai do lugar. Bom, vamos falar do Scarpa e ó, parece que vai vir mais uma proposta. Eu conversei com uma pessoa ontem pela parte da tarde, e essa pessoa me disse o seguinte, que já houve sim algumas propostas, algumas, eu achei até estranho, né, porque pelo que eu sei é duas, mas falou algumas é duas também, né, proposta recusada pelo Scarpa, já recusou, e aí ele disse o seguinte, aí eu vou abrir um aspas aqui, vai vir outra, já deixaram claro que vai vir outra. O Nicola disse que a primeira foi de 3, a segunda foi de 5. Será que vai vir uma de 7, 8? E se chegar essa proposta de 7, 8, nós vamos liberar um dos melhores jogadores do Atlético? Bom, espero que a diretoria não o faça. O Scarpa é peça fundamental. O próprio Cuca já disse que o Scarpa nem pense nisso, porque a gente sabe que os árabes, eles atraem no petrodólar, paga pouco pra nós aqui, né, pra Europa paga bilhões, pra aqui porque paga pouquinho, e lá no jogador paga muito, mas que o Atlético tenha culhões, segure o jogador, mantenha o jogador aqui, porque o jogador é peça fundamental no Atlético. Se o Scarpa sai, gente, o nível do Atlético cai absurdamente, nós precisamos subir o nível, com um volante e um zagueiro, não descer o nível, pelo menos essa é a minha opinião. Bom, zagueiro vem mais um ou não? Foi uma das coisas que eu coloquei nesse vídeo. Olha, me disseram lá atrás que se fosse numa oportunidade de mercado, o Juan foi para substituir o Rabelo. Então, na minha opinião, zagueiro só chega aqui em oportunidade. Volante é o grande alvo. Agora, mediante essa zaga tá ruim demais no jogo aéreo, Júnior Alonso convocado, Lianco machucado, Hugo não entrega, o Ivan Romano não tá, Juan tá vindo? Não duvido nada que venha um esforço grande pra trazer pelo menos mais um jogador. Deixa o like, se inscreva, ative o sininho de notificação, eu te encontro meio-dia aqui no canal Alvinegro. Valeu!